Graça e paz, povo de Deus. Que alegria estar aqui com você. A gente está fazendo mais um programa Tempo de Consagração. Veja o que está acontecendo, como Deus está agindo, como Deus tem dado palavra e unção. Essas realidades são maravilhosas. Palavra e unção. Faça-nos uma visita ali na Avenida T5, quadra 3, lote 12, Comunidade Batista do Bueno. Vem, eu quero te dar um abraço. Fica aí, acompanha esse programa especial hoje. João 19, irmãos. Estamos chegando ao final do Evangelho de João, mas tem muita coisa ainda, viu, irmãos? Muita coisa. Nós vamos ler até o verso 27, tá bom, queridos irmãos? Não, nós vamos ter que ler até o verso 37, irmãos, porque a parte mais importante é essa do 28 em diante. João 19, vamos ler a palavra do Senhor. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que é em aramaico, Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os judeus dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com as seguintes inscrições: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa,
pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas, o rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provocado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. A pergunta então que nos traz do texto é: do que Cristo morreu? Se quando esses homens, ao chegarem, os outros 2 que estavam crucificados ainda estavam vivos, e por isso quebraram as pernas deles. Ao quebrarem as pernas, se ele ainda não morresse nesse ato, então eles provavelmente cortavam, alguns autores falam que eles cortavam o pescoço para que essa pessoa viesse à morte. Mas do que Cristo então morreu? Como ele morreu? Eu quis fazer a narrativa do que nós estudamos semana passada, para que a gente entendesse quando começou o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus acontece quando Pilatos manda açoitar Jesus. Nesse momento, nós lemos o texto e às vezes nós não conseguimos entender a gravidade do que isso representou e do que isso disse. E foi um médico forense que ele... Deixa eu ler, eu não vou dar conta de ler o nome dele não, irmãos. É diferente assim.
Ele é um médico legista, Frederic Zurgib. Ele é um perito criminal formado pela Universidade de Colômbia. E ele escreveu 3 livros para descrever algumas coisas, e um dos livros que ele escreveu foi justamente explicando como foi a morte de Cristo Jesus. E sobre isso, então, eu quero gastar um pouco do nosso tempo, investir um pouco do nosso tempo nessa narrativa para que possamos entender o que aconteceu. A conclusão desse médico é que Jesus morreu de uma parada cardiorrespiratória. E isso ocorreu, que foi decorrente a esse momento que Pilatos manda açoitar Jesus. Ele, na sua pesquisa, garanto seu futuro, é só você escolher. Um futuro grandioso começa com uma grande universidade. O maior centro universitário de Aparecida de Goiânia. Faça vestibular agendado e eletrônico na Unifam. Cursos com as melhores avaliações do MEC. Faça a diferença, faça a Unifam. Vem pra Unifam. Administração Professor Alcides. Venha para o Cameló da Domoquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Já pensou você de óculos novos sem sair de casa? Aqui na Ótica Jessie é assim. Você de óculos novo no conforto da sua casa. É o Delivery Ótica Jessie. Se você não pode ir até a Ótica Jessie, a Ótica Jessie vai até você. É só nos chamar pelo Zap 62 3248 4234, que um de nossos consultores vai até você. Você escolhe sua armação, aviamos sua receita e pronto. O que você está esperando? Ótica Jessie, cuidando dos seus olhos. All these feelings never took me down. 1,000 places everywhere I go. I feel the heartbeat. Obrigado por nos assistir e nos acompanhar. Se você está passando alguma dificuldade hoje, nos envie o seu pedido de oração lá, @comunidadego no Instagram. Nós queremos orar por você. Ou se é alguma coisa muito grave, muito difícil, envie agora para o meu WhatsApp, 062 98212 1100. Pode enviar, sem medo e sem receio. Eu creio no poder da oração e eu estarei orando pela sua vida. E agora eu quero deixar uma bênção de Deus para você e a sua casa. Deus, abençoa esta casa que está assistindo este programa. Traga da tua paz, traga cura, traga libertação e derrame bênçãos sobre esta família em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.